E ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Ele diz, como diz a Escritura. O próprio Jesus está dizendo isso. Rios de água viva correrão no seu ventre. Deus é a fonte de água. Água purificadora, água que restaura, água que limpa, água que sara, água que cura, água que renova, água que transforma. Mas não adianta você saber isso se você não crer que é desta forma, que essa água que vem da fonte que é Jesus se aplica dessa maneira na minha e na sua vida. Você precisa acreditar. Essa água aqui mata a sede humana e a gente torna a ter sede. Mas a água que Jesus nos dá, se nós bebermos, nós não temos sede. Sede de quê? Das coisas dessa vida, das coisas dessa terra, das coisas desse mundo. Porque quando nós nos permitimos ser lavadas, purificadas e restauradas por essa água do Senhor que nós bebemos, nós não tornamos a ter sedes pelas coisas que não agradam ao nosso Deus. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer que existe sim ainda restauração na tua vida. Existe sim cura para aquela enfermidade. Existe sim jeito para aquele filho que você está orando, ou pelo teu esposo, ou pela tua casa, ou pelo teu trabalho. Mas você precisa estar na presença. Você só consegue ser cheia se você estiver na presença. E aí o Senhor disse: para viver o transbordo do meu manancial, é necessário ficar na minha presença. Se tiver uma fonte jorrando aqui e tiver uma bacia, a bacia vai encher. Mas se a bacia estiver de lado, ela não vai encher. Existe uma posição certa para nós estarmos diante do Senhor. E essa posição é na presença. Para você viver o transbordo, você precisa estar na presença. Deus não é poço. Deus não é cisterna. Deus não é piscina. Deus não é recipiente. Deus é fonte de água viva. Água parada acumula lixo, resíduo. Dependendo do recipiente, fica com um cheiro ruim, com um sabor modificado. E você e eu precisamos nos manter em movimento na presença do Senhor. Mas Ana Paula, eu não estou conseguindo. Eu sinto dores. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha, minha irmã, eu poderia ter dado desculpa e ter dito assim: olha, irmã Viviane, eu não vou não, porque eu machuquei o pé. Eu estou com o meu pé imobilizado e a outra perna também doía, porque eu sobrecarreguei ela. Mas eu disse: Senhor, não vou fazer isso. Eu preciso continuar, porque a tua palavra não está presa nem a mim e nem às situações. Aleluia. Você consegue entender isso, irmã? Aleluia. Preciso me manter na presença. Aleluia. Eu creio que muitas pessoas foram convidadas e não estão aqui, sabe por quê, pastora? As pessoas têm colocado dificuldade. A dificuldade não existe realmente, Viviane. As pessoas estão criando dificuldade. Esse problema eu tornei um detalhe na minha vida. Eu fiz repouso, sim, fiz o que era a recomendação, mas não deixei de estar na casa do Senhor. Isso não é fanatismo, irmãos. Isso é fé. A minha medida de fé é essa. Então são as limitações que o inimigo vai colocando e você vai atendendo a essas limitações, você vai concordando. E o Senhor disse que para você e eu vivermos o transbordo, nós precisamos continuar na presença. Você e eu não podemos ser água morta, água parada. Para que essa água esteja em movimento, você precisa ficar diante da fonte que é Cristo. E Ele transborda essa água em você como vaso escolhido e você transborda a outros. Porque aquilo que Deus nos dá não é para nós retermos. Não é para a gente fazer igual a represa. A gente precisa transbordar na vida de outras pessoas. Aleluia. Isso é reino de Deus. Deus não dá nada. Primeira coisa, nada é nosso. Nem os filhos. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Herança é algo que eu herdo, não é algo que fui eu que fiz e construí. Então nem os filhos são nossos. Entende isso?
é nosso, tudo é emprestado. E às vezes a gente acha, eu tenho, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu vou, eu volto, pela permissão de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Mas às vezes a gente precisa consumir, a gente prefere, consumir aquilo que não é do Senhor, ao invés de fazer o que é do agrado do Senhor. E aí a palavra lá em Jeremias 2,13 nos lembra de um povo que se afastou da presença do Senhor e foi cavar cisterna rota. Aí o Senhor está aqui num derramar, né? Aquela água jorrando, aquela fonte. E aí de repente você pensa assim, está demorando muito para resolver esse problema, eu vou fazer com minhas próprias mãos. E começa a cavar a cisterna rota, e cava, e nada vem. Cisterna rota é lugar de aprisionamento, lugar de lixo. Você vai cavar e não vem água, porque a verdadeira água viva vem do Senhor, ela não vem da força do seu braço. Hoje é uma noite de purificação para a tua vida, no teu pensamento, para você entender que essa palavra é viva, ela é eficaz, ela faz diferença na sua vida. Oi? A gente precisa entender isso, irmãos. A fonte é Jesus. Nós somos um canal, o qual Ele vai transbordar e derramar essa unção, essa água viva da purificação, da salvação, da libertação a outras pessoas. Se você entrou aqui disposta a ouvir uma palavra de mudança, saiba que o Senhor diz para você que Ele quer transformar situações na sua vida. Mas o Senhor, eu estava sentada ali ouvindo os louvores, e o Senhor falou assim: para eu resolver esses problemas, antes eu preciso tratar. Você está disposta a ser tratada pelo Senhor? Você está disposta? Porque, irmãs, todo mundo acha muito bonito ser pastora. Ser pastor é lindo, né, pastor? É lindo, a pastora vem aqui, ela ora, né? Ela prega e ela faz pelo Espírito Santo. É lindo. Mas isso tem um preço, tem uma renúncia, que é aquela renúncia que ninguém vê. Você está disposta a ser amassada, esticada, moída pelo Senhor? Porque estar na presença é isso. Não é só receber bênção e vitória. É você se permitir, se colocar no teu secreto com Deus, como diz Mateus 6,6, que o nosso Deus, que está em secreto, nos vê para nos recompensar. A água que o Senhor está jorrando aqui hoje é para ver renovo na tua vida. Talvez você esteja se sentindo cansada, apática, abatida, fraca espiritualmente. Talvez você esteja tão enfraquecida que às vezes você pensa assim: hoje não vou. E é nesse dia que o Senhor vai fazer algo tremendo na tua vida. Muitas vezes a gente precisa esquecer os problemas. Eu estou dizendo, eu precisei deixar isso aqui como detalhe, sentindo dor, sentindo fisgada, pé inchado e tudo mais, mas eu tive que olhar para esse problema como um detalhe. E eu não permiti, porque, irmãs, muitas coisas somos nós que temos que tomar uma atitude. Eu não permiti que isso me parasse totalmente. Você precisa entender uma coisa: esse movimento que Deus quer que você faça, ele é necessário primeiro por você. Talvez você esteja indo à igreja buscando pelo filho, pelo marido, por alguma questão. Busca primeiro por você. Sabe por quê? A salvação é individual. Teu marido não te salva, teu filho não te salva, nem a pastora te salva. Ela tem que fazer força por ela também. E para Deus operar coletivamente, nós precisamos buscar individualmente. Nessa noite, beba dessa água. Se alimente dessa água, que não é H2O a sua composição. É a composição celestial. Aleluia. Ela chega num lugar onde ninguém chega, ninguém vai.
Você precisa abrir a tua mente e o teu coração para o Senhor. Porque quando você abrir e permitir, porque no mundo espiritual nós precisamos dar permissão, até mesmo para Deus. Quando você permitir, você vai ver o refrigério que você vai sentir dessa água purificadora que vai entrar. E você vai fluir rios de águas vivas, como diz o Senhor. Seja você o manancial na tua casa, no teu trabalho, na tua família, na vida dos teus filhos, no teu marido, no teu ministério, na tua igreja. O Senhor nessa noite está falando que você precisa abrir para Ele o coração e a mente, porque é Ele que vai fazer, é Ele que vai purificar, é Ele que vai transformar. A força do teu braço não te leva a lugar algum. Você precisa viver o renovo. Essa palavra de Jeremias 2,13 se aplica muito bem aos dias de hoje. O povo aqui procurou fazer as coisas à sua maneira, de acordo com a sua necessidade humana. Se afastou de Deus. Eles se afastaram de Deus. Eles estavam na presença. Preste atenção nisso. Eles estavam na presença. Se afastaram da presença para fazer o que eles queriam. Qual é a consequência? Morte espiritual. Qual é a consequência? As coisas começam a desandar. Qual é a consequência? O inimigo começa a ganhar terreno. E você vai perdendo a intimidade e a comunhão com o Senhor. O inimigo não tem poder de fazer nada na nossa vida. Somos nós que abrimos a brecha. E por que não abrir uma brecha hoje? Para que essa fonte de águas vivas comece a entrar no teu ser. Para te lavar, te purificar, te transformar, restituir o que foi perdido. Essa água viva é a que nós precisamos todos os dias. E nós precisamos ser um vaso íntegro na presença do Senhor. O que é um vaso íntegro? É o vaso que não tem rachadura. É o vaso que não tem abertura. Cisterna rota não segura água. Ela é rachada. E quando tem água, é uma água ruim. E os viajantes que passavam por aquele lugar já identificavam que aquela era uma cisterna rota. Eles nem chegavam perto para desfrutarem daquela água, porque era uma água ruim. Sabe quando a gente alguém pede para furar poço e tem ali uma medida certa? Até aqui a água é boa. Se furar mais, a água fica ruim. Se furar de menos, não tem água. Tudo tem uma medida. Foi como a pastora falou aqui agora. Existem copos, bacias, garrafas, vasilhas. E nessa noite o Senhor está distribuindo uma porção dos altos céus sobre a vida de cada uma de vocês. O Senhor está purificando situações na sua vida hoje. O Senhor está falando ao teu coração: abra espaço para mim na sua vida. Nós temos vivido uma vida muito agitada, muito corrida, e às vezes a gente fala assim: nossa, eu estou na correria, não tenho tempo para isso e para aquilo. Sabe o que Deus tem falado muito comigo ultimamente? Cadê o espaço para mim na tua agenda? Cadê o espaço para mim na tua agenda? Onde está aí o horário comigo? Seja de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Aonde é que o Senhor está se encaixando no nosso tempo? E Deus quer fazer o derramar. Deus quer transbordar, porque Ele é a fonte. Mas se você não estiver na presença, você não se enche desse manancial de água viva. Teus problemas não serão resolvidos pelo homem. É o Senhor que movimenta as coisas. Ainda que Ele use pessoas, mas as pessoas não têm poder, porque Deus vai aonde ninguém chega. Aleluia. E a água, ela penetra em cada espacinho, né? Nada para o curso da água, nem pedra, nem árvore, nem nada para. Ela vai seguindo o seu curso. Isso significa o movimento. Lembra do tanque de Betesda? Quando é que as pessoas eram curadas? Após as águas serem agitadas. Se a água estava parada, ninguém entrava.
Quando o anjo descia e agitava a água, e ali a pessoa mergulhava, ela era curada. O Senhor está movimentando as águas hoje para que você seja curada, para que você seja transformada, para que você seja renovada, para que você não perca nada que venha dele. Você sabe o que é o transbordo? O transbordo não é desperdício. O transbordo é quando nós estamos completas até a borda, mas não vaza para fora. E Deus, Ele espera. Olha o que Deus espera de nós. Como esse copo aqui, nós precisamos estar cheias até a borda. Porque esse espaço aqui, a gente pode abrir brecha para o inimigo. Por isso que a gente tem que estar cheia por completo. Vou dar esse exemplo aqui. Estão vendo o copo? A irmã Viviane trouxe até aqui, porque existe uma etiqueta, né? Para a gente não encher até a boca, para não entornar a água, e senão seria mais difícil trazer. Mas imagine até a boca completa. Quando você está cheia dessa água viva, nada que o inimigo faça, nenhuma situação contrária, adversa, consegue entrar. Porque você está cheia de Deus. Aleluia. Isso é um transbordo. Isso é viver o transbordo. O transbordo não é cair para fora, porque o nosso Deus não é Deus de desperdício. Assim como as vasilhas foram cheias de azeite na casa daquela viúva, que Deus fez o milagre, porque senão os filhos dela seriam levados pelos agiotas. Você vê, os vasos foram completos e o azeite só parou de derramar quando não haviam mais vasilhas. E o Senhor nessa noite te convida a beber dessa fonte que está jorrando aqui nessa noite. Aleluia. Você crê que Deus está aqui, que Ele está jorrando essa água assim manancial? Ele quer te fazer como um jardim regado, para que você floresça. A Bíblia diz que ainda que uma árvore esteja cortada, ao cheiro das águas, ela torna a brotar. Então as situações, as circunstâncias podem ter vindo, te abatido, pode ter machucado sua perna, mas ao cheiro das águas nós brotamos. É ao cheiro. Olha o poder que tem a água viva que vem do Senhor. É ao cheiro das águas. Não é da cisterna rota. É o cheiro da água viva que vem do manancial do Senhor. E o Senhor traz purificação para este lugar nessa noite, para a tua vida nessa noite. Aleluia. Você entrou aqui porque Deus, Ele está agindo em situações na sua vida. Talvez coisas que você nem imagina e nem percebe, o Senhor está fazendo. O Senhor não permite que males maiores. Eu costumo dar 2 exemplos. O Senhor, Ele nos livra na situação e da situação. O Senhor poupou a vida de Daniel dentro da cova. Ele poderia ter livrado da cova. O que é livrar da cova? Não permitir que fosse. Mas Ele permitiu porque havia um propósito. Aquele rei precisava ver o tamanho do poder de Deus. Que ele entrou ali e não foi devorado pelo leão. Pelos leões, famintos. Entraram na panela de fogo e não foram queimados. Então, existem situações que Deus nos livra dela. E outras que Ele nos livra dentro dela. Aleluia. Senhor, você está permitindo passar isso aqui? Não acredito, Senhor. Ele vai te livrar dentro da situação. Aleluia. Entenda que tem situações que o Senhor permite para que o nome dele seja glorificado. Porque dentro dessa situação você vai crescer, você vai ter experiência, você vai amadurecer. Aleluia. Você vai contar testemunho. Aleluia. Eu estou aqui hoje contando testemunho. Deus poderia ter me livrado disso? Poderia. Quantas vezes eu virei o pé com essa sandália aqui mesmo? Eu virei o pé com essa sandália assim, povo. E nada, Ele continuou andando, nem estou sentindo. Ele me permitiu, irmãos, passar pela mão do médico, ter que fazer exame e tudo mais. Às vezes Ele permite, porque existe um propósito lá na frente que agora a gente não entende. E aí o inimigo faz assim, você vai lá pregar amanhã, pá, vai cair da escada. Aí eu caio e levanto. Você levantou, foi só uma torção e pá, enviou o carro desgovernado. Aí eu vi depois lembrando como se o Senhor fizesse assim, não, parou o carro.
vou agarrar o acelerador do carro, quero ver. Parecia que o carro estava sendo empurrado assim, toda a porta. E o Senhor disse mais uma vez: não brincou de carrinho e botou o carro no lugar. É isso que Deus faz quando nós estamos na presença da fonte que jorra em nós. Nessa noite, se lava, se banhe, se entregue, porque a água que sai do chuveiro não nos lava da forma que a água que vem da fonte de Deus. A gente lava por fora o nosso corpo, faz a nossa higiene pessoal, mas a higiene espiritual só é feita com a água viva que vem do nosso Deus. Se você é um recipiente que está rachado, nessa noite o Senhor vai restaurar. Mas sabe por quê? Jesus está nos chamando para a sua presença. Ele não quer que a gente se perca. Ele quer que a gente se lave de toda a nossa humanidade. Eu não estou falando aqui de pecado não, irmãs. Eu estou falando até daquele pensamento que não condiz com a palavra. Eu estou falando daquele sentimento que vem quando alguém fala algo contra você. Eu estou falando da nossa humanidade que nos leva por caminhos embaraçosos. Esse povo de Jeremias entrou pelo caminho embaraçoso porque preferiu seguir a sua própria vontade. A Bíblia diz que enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Como está o teu coração diante do Senhor? Lavado pela água viva? Ou será que ele está cavado como cisterna rota? Essa é a pergunta do Senhor para você nessa noite. Que o teu coração e a tua mente não sejam como cisterna rota que está rachada, mas que seja como um vaso totalmente restaurado, para que venha reter essa água, para que venha reter o óleo, o azeite que desce, para que venha reter aquilo que vem do Senhor para a tua vida. Não queira ser como a tua irmã. Deixa Deus usar você da forma que você é, porque Ele trata cada um individualmente. Ah, mas a irmã canta bonito, eu queria cantar igual a ela. Mas sabe por quê? Jesus está nos chamando para a sua presença. Ele não quer que a gente se perca. Ele quer que a gente se lave de toda a nossa humanidade. Eu estou falando até daquele pensamento que não condiz com a palavra. Eu estou falando daquele sentimento que vem quando alguém fala algo contra você. Eu estou falando da nossa humanidade que nos leva por caminhos embaraçosos. Esse povo de Jeremias entrou pelo caminho embaraçoso porque preferiu seguir a sua própria vontade. A Bíblia diz que enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Como está o teu coração diante do Senhor? Lavado pela água viva? Ou será que ele está cavado como cisterna rota? Essa é a pergunta do Senhor para você nessa noite. Que o teu coração e a tua mente não sejam como cisterna rota que está rachada, mas que seja como um vaso totalmente restaurado, para que venha reter essa água, para que venha reter o óleo, o azeite que desce, para que venha reter aquilo que vem do Senhor para a tua vida. Não queira ser como a tua irmã. Deixa Deus usar você da forma que você é, porque Ele trata cada um individualmente. Ah, mas a irmã canta bonito, eu queria cantar igual a ela. Seu chamado não é cantar. Seu chamado é, sei lá, pegar, evangelizar, é orar. Então para de olhar para o lado. Quem está na presença só olha para a fonte, só olha para Cristo. Não importa o que está do lado, não importa o que está do outro lado, não importa o que está acontecendo. Só olha para a fonte, que é Cristo. E procura se manter na presença. Não sai da presença. Ana Paula, o que é sair da presença? Vou dizer para você uma coisa terrível que tem acontecido nos últimos tempos. O plano do inimigo não é tirar a gente da igreja. Ele quer que você e eu estejamos dentro da igreja, frias, mortas, como cisterna rota. Esse é o plano. Por quê? Se eu estou fria, rachada, a tendência é que eu venha contagiar outra pessoa com essa frieza. Aí eu começo a murmurar, começo a reclamar. Ai, mas deu a hora, o culto não acaba. Ai, mas o pastor está falando muito. Ah, mas a irmã, isso vai contaminando.
e o inimigo vai espalhando aquela seta que ele lança. Você entende isso? Essa noite, o Espírito Santo fala para você: você precisa ser recipiente para receber essa água que vem do manancial e transborde na vida de outras pessoas. Mantenha-se em movimento para que você não seja como água parada, mas que seja sempre água viva, com a vida no altar, buscando cada vez mais o Senhor, cada vez mais. Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Busca mergulhar fundo. O Evangelho de Cristo é totalmente oposto daquilo que a gente quer. É renúncia e é confronto. Crescer com Deus, subir com Deus, qual é o caminho? Descer. E é por isso que muitas pessoas não têm buscado mais a presença do Senhor, porque precisa descer, mergulhar dentro dessa água que jorra da fonte que é Cristo. Aleluia. Amém?